Boa noite, queridos colegas da Sociedade Norte-Nordeste de Cardiologia. Sou Nivaldo Filgueiras, presidente atual da Sociedade Norte-Nordeste de Cardiologia, e tenho a honra de estar aqui abrindo essa quinta webinar da nossa querida sociedade, né? Teremos nessa tarde, noite, uma discussão muito rica. Nós vamos fugir um pouquinho das discussões que habitualmente nós estamos tendo, com aulas formais. Ao longo de muitos anos, desde que eu me tornei residente na área de cardiologia, nós vimos acompanhando aqui na Sociedade Baiana de Cardiologia a experiência do fechamento do nosso congresso a partir de uma discussão do caso clínico. E esse caso clínico participam o clínico, o cardiologista clínico, o hemodinamicista, o cirurgião cardíaco, é o que nós chamamos de Heart Team. E nesta noite nós teremos a oportunidade de estar discutindo um caso clínico com os queridos colegas que compõem a Sociedade Norte-Nordeste de Cardiologia. Teremos a honra de ter, nessa noite, a moderação do professor Mário Rocha, né, a quem eu vou já em breve passar a palavra. O professor Mário Rocha é um querido colega de muitos anos, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Seção Bahia. Ele é professor de medicina da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública e da pós-graduação, né, dessa mesma escola, e um querido cardiologista que trabalha há muitos anos aqui na Bahia e de extremo saber, de extremo valor, e é uma honra tê-lo aqui comigo nessa tarde e noite, né? Ele vai formalmente apresentar aos senhores os colegas que vão compor a mesa, a quem aqui eu já agradeço. Queria, nessa oportunidade, também agradecer enormemente o apoio do Laboratório Bayer, que vem nos apoiando nesse webinar, e também dizer a vocês que a nossa sociedade ela tem feito um trabalho incessante no sentido de melhorar a sua comunicação. E, para tanto, eu peço aos senhores que procurem sempre acessar o nosso Instagram, o nosso Facebook, com as nossas ações, buscando assim tornarmos essa comunicação mais fluida e termos uma sociedade cada vez mais participativa e mais comunicativa. Sem mais delongas, eu queria aqui agora passar a palavra para que Mário comande a moderação desse evento até o seu final. Uma boa noite a todos. Mário, seu microfone, por favor. Uma boa noite a todos. Meu nome é Mário Rocha. Eu tenho a responsabilidade e o prazer de participar dessa mesa. Nós teremos como apresentador dos casos Dr. Gilberto Sena, que é da Bahia. Dr. Gilberto é cardiologista e intervencionista do grupo Hemocárdio. Ele é gestor médico de hemodinâmica do Hospital Santa Isabel, diretor científico da Sociedade Brasileira de Cardiologia, membro titular da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e de Cardiologia Intervencionista, especialista em cardiologia clínica pela SBC, especialista em hemodinâmica e cardiologia pela Sociedade Brasileira de Hemodinâmica, além de especialista em terapia intensiva e especialista em certificado em TAV pela mesma sociedade. Teremos no Heart Team 2 clínicos, Dr. Sérgio Montenegro, de Pernambuco, doutor em Medicina Translacional da Unifesp, cardiologista do setor coronária da Procap e cardiologista da unidade coronária do Hospital Português de Pernambuco. Teremos também como clínico Sheila Ferro, de Sergipe, especialista em cardiologia pela SBC, com habilitação em ergometria e cofundadora da Rede Estadual de Infarto de Sergipe. 2 hemodinamicistas, Dr. Zé Carlos Brito, da Bahia, coordenador do Serviço de Hemodinâmica e de Cardiologia Intervencionista do Hospital Santa Isabel, da Santa Casa da Bahia, além da doutora Maria Sanali, do Rio Grande do Norte, cardiologista intervencionista dos hospitais Promater e do Hospital Universitário Onofre Lopes, chefe da unidade cardiovascular do Hospital Universitário Onofre Lopes, além de doutor em cardiologia pela Faculdade de Medicina da USP.
teremos um cirurgião cardíaco, Dr. Vanil Andrade, da Bahia. Ele é coordenador da cirurgia cardiovascular do Hospital Cardiopulmonar. Ele é membro especialista da Sociedade de Cirurgia Cardíaca e membro da Sociedade Europeia de Cirurgia Cardiovascular e membro da Sociedade Internacional de Cirurgia Cardíaca Minimamente Invasiva. Que todos os participantes sabem e já perceberam que nós temos um staff de peso, e eu vou passar a Dr. Gilberto Sena para que ele inicie a apresentação do caso propriamente dito. Obrigado, Mário. Um prazer estar aqui com todos vocês. Queria agradecer o convite à Sociedade Norte-Nordeste de Cardiologia. Sem mais delongas, a gente vai partir para um caso clínico que nós atendemos recentemente no Hospital Santa Isabel, da Santa Casa aqui da Bahia. Tratava-se de uma senhora de 66 anos, negra, aposentada, divorciada, tinha um ensino médio completo, era católica. A queixa dela principal era uma dor no peito há 2 dias. A confiabilidade da informação era boa e a data de admissão foi 20 de agosto de 2020. A paciente referia que no dia 18 ela iniciou um quadro de dor precordial em aperto, de moderada intensidade, contínua, com irradiação para o dorso, com duração de mais de 30 minutos e com melhora parcial em repouso. Ela evoluiu no dia 20 de agosto, às 4 da manhã, com aumento da intensidade da dor, mantendo as características prévias associadas a desconforto respiratório, náusea, vômitos e diaforese, sem fatores de melhora. Devido ao histórico que nós estamos passando da pandemia do Covid, a paciente teve uma restrição em ir ao hospital e solicitou que a sua irmã fosse lhe acompanhar horas depois, por volta de 11 horas do mesmo dia, que ela foi procurar emergência, mantendo o quadro e com piora do quadro da dispneia. No interrogatório sistemático, não havia mais nada de relevante a não ser os aparelhos já previamente citados. Tratava-se de uma senhora hipertensa há 15 anos, um diabetes diagnosticado também há cerca de 10 anos, tinha um quadro de osteoartrose, não sabia referir bem o tempo, e um passado de AVC sem sequelas, um AVC isquêmico, que ela não recordava exatamente a data, mas cerca de 3 anos anteriores à apresentação clínica inicial nesse internamento. Negava alergia medicamentosa e vinha em uso regular de aspirina, metoprolol 50 mg dia, maleato de enalapril 40 mg dia, anlodipino 10 mg dia, espironolactona 25 mg dia, simvastatina 20 mg dia e metformina 850 mg 3 vezes ao dia. Ela não fazia uso de insulina e outros medicamentos orais para o diabetes. Gilberto, eu acho que nesse momento nós poderíamos, eu sei que as informações ainda são incompletas, mas nós temos informações, seja da queixa principal, seja da história da moléstia atual, e gerar algum tipo de comentário por parte dos nossos clínicos. Eu vou pedir ao doutor Sérgio que nos ajude qual a sua impressão preliminar da história dessa paciente. Boa noite a todos. Obrigado, Mário. Eu queria agradecer inicialmente o convite, especialmente a Nivaldo, e uma honra participar dessa mesa com colegas de excelência, né? Então, a gente tem uma doente que, na verdade, o que é que chama a atenção, né? Uma doente que passou 2 dias com dor em casa, né? Eu costumo dizer que isso é um efeito colateral do Covid, né? Ela podia ter morte súbita em casa. É um primeiro problema, né? Mas, infelizmente, a gente tem convivido com isso do doente chegar tardiamente, né? Então, ela chega com 2 dias de dor, né? Se essa dor for contínua, a gente espera um infarto com supra, né? Mas a gente não tem o eletro ainda. Mas uma evolução numa doente já com história de doença aterosclerótica, né? Porque ela já teve um AVC, e com sequela, além disso, hipertensão diabética. Então, a doente de risco de doença aterosclerótica, já com manifestação
de aterosclerose cerebral e já, de certa forma, medicada, mesmo não tendo doença coronária prévia, mas ela já vem medicada com, pode não estar otimizada de remédio, mas já vem medicada com beta-bloqueador, com espironolactona, não sei exatamente esse espironolactona que está fazendo aí, talvez para controle da hipertensão, porque não parece ser um quadro de IC, né? Mas provavelmente como antihipertensivo. E uma diabética negra, provavelmente hipertensa grave, né? E com esse quadro de dor prolongada, com dificuldade, quer dizer, resistindo a ir ao hospital por conta dessa pandemia. Mas eu acho que é isso, por enquanto eu acho que é isso. Ô, Roberto, eu acho que nós poderíamos dar seguimento, eu acho que os comentários do Sérgio são muito pertinentes. Recentemente, nós tivemos contato com uma paciente que demorou para procurar atendimento. Durante o atendimento, ela foi comunicada que ela estava com um grande infarto anterior e o comentário da paciente foi: que bom que foi um infarto, eu pensei que era uma situação de Covid. Então, nós temos um papel muito importante no sentido de esclarecimento, do entendimento dos riscos e da importância de sintomas como esse. Continue, Gilberto. Bem, Mário, ela referia hipertensão e diabetes nos pais e irmãos, negava etilismo e tabagismo, tinha uma dieta hipossódica e hipoglicêmica, não tinha outras restrições, era sedentária e epidemiologia negativa para Chagas. Chama atenção, no exame admissional, era uma paciente com IMC de 27, pesava 69 quilos de altura de 1,60, estava em regular estado geral, vigília, cianótica, nictérica, normocorada e hidratada, mas taquicárdica, com a frequência cardíaca de 120 batimentos por minuto, taquipneica, com a frequência respiratória de 24, chegou com uma saturação já mais baixa, com 92% sob a oferta de oxigênio a 5 litros por minuto, que foi modificado rapidamente para máscara com reservatório, além de uma pressão arterial de 90/60, uma temperatura axilar de 35,9. Cabeça e pescoço, ausência de alterações de segmento cefálico, não tinha turgência de jugular e sopro carotídeo. No respiratório, chamava a atenção a presença de estertores crepitantes difusos e no aparelho cardiovascular, um precórdio calmo. O ictus não foi visível e não palpável e um ritmo cardíaco em 3 tempos à custa de B3, com bolhas normofonéticas e sem evidência de sopro. Abdômen não tinha nada de muito significativo, exceto um discretamente globoso, às custas de panícula adiposo. A extremidade era perfundida, sem edema, mas tinha pulsos periféricos palpáveis, finos, simétricos e com a pele fria. A paciente, apesar de vigília, ela estava um pouco confusa, ela compreendia e executava comandos ao examinador e não tinha outras alterações no aparelho neurológico. Ô, Roberto, antes da gente ver esse eletro, eu peço que você retorne e eu vou pedir a Sheila, doutora Sheila, que ela faça os seus comentários em relação a essa paciente sobre questões, as suas impressões, questões do ponto de vista de gravidade, e se ela realmente concorda que o exame em sucessão será o eletro, ou se ela tem alguma outra opção a ser feita. Libere o microfone. Isso. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer ao Nivaldo por essa oportunidade de estar debatendo com os colegas. Então, partindo de uma maneira clara, né, uma paciente de muito alto risco, né, em todos os níveis, né, uma paciente diabética, sem nenhum protetor antidiabetogênico prescrito de proteção cardíaca especificamente. A prescrição que ela detém é uma prescrição que sugere que essa paciente tem uma disfunção prévia, né? Já que ela tem uma associação de inibidores do sistema renina-angiotensina e do sistema simpático também, e entra num quadro que, se a gente for aplicar o Grace-Risk aí, a gente já tem praticamente o quadro de choque, né, cardiogênico, com uma paciente que começa a ter baixa perfusão, uma pressão sistólica de 9, né? Se a gente for olhar um paciente com um alto percentual de risco, né? Evidentemente que o primeiro exame tem que ser realmente o eletro,
sugestão que a gente tem diante desse quadro é que essa paciente está fazendo um infarto com supra, muito provavelmente, e evoluindo com choque, porque ela já deve ter um coração bem prejudicado anteriormente. Além dos sinais, a gente tem também um paciente que já é portadora de osteoartrose, e sabidamente o paciente que tem uma doença reumatológica, por si só, ela já aumenta em 2,5 vezes o risco de uma doença coronariana, né? Então, nós temos um doente extremamente grave, num padrão de pré-choque ou de choque em instalação, e que precisa ser decidido de uma maneira clara e rápida, porque senão a gente pode perder uma doente em atividade plena, né, da vida, num ponto 67, né, se não me engano, num ponto de vida extremamente produtivo ainda, não só para a sociedade, mas principalmente para a família dela. Tem que ir para o eletro, e se realmente ficar caracterizado o infarto com supra, na minha opinião, partir para a intervenção o mais rápido possível, para a gente tentar abrir essa artéria. Eu acho que os comentários que foram feitos, eles são muito pertinentes, inclusive a percepção, não apenas o diagnóstico, mas a questão prognóstica. Eu queria, na verdade, ouvir uma opinião de doutora Sheila ou doutor Sérgio, se de alguma forma preocupa o fato de que o padrão de dor que essa paciente apresenta tem radiação para o dorso, e como é que eles contextualizariam dentro da abordagem subsequente. A princípio, Mário, quando você tem uma dor com irradiação para dorso, você pensa em parede inferior, né? E lesão de parede inferior. Óbvio que você não esperaria no infarto de parede inferior uma evolução tão dramática, né? Inclusive com a apresentação de insuficiência cardíaca, né? Ela tem terceira bolha, já está dispneica. Na verdade, assim, ela está pagando o preço de ter chegado tardiamente. Ela já chegou com sinais de complicação do infarto. Mas a gente tem que lembrar também que quando a gente fala em localização de parede, a dor sugere parede inferior. Mas a gente sabe que o ADA longa dobrando a ponta, ela pode dar expressão tanto eletrocardiográfica de parede inferior, como, além da parede anterior, né, como também uma dor que irradia para o dorso. Então, a princípio, a dor sugere parede inferior, mas pela apresentação do quadro, parece ser uma parede anterior com uma ADA longa que dobra a ponta. A gente sempre tem que ficar atento, né, com o paciente que ele tem uma dor que irradia para o dorso, para fazer diagnóstico diferencial também com dissecção aguda de aorta. Numa paciente já chocada, que primariamente a gente já sabe que ela usa uma polifarmácia, a gente não sabe quais são os antecedentes pressóricos dela, se é uma paciente de uma hipertensão muito elevada ou até uma hipertensão resistente, mas já que ela usa espironolactona, né, a gente pode ter isso, e vale a pena fazer um diagnóstico diferencial, porque é uma paciente que está chocada, então a gente pode não esperar, mesmo numa dissecção, os níveis alarmantes que a gente pode ter na primeira fase da dissecção, e já está pegando essa paciente, que ela tem 2 dias de dor, numa fase posterior. Mas pelo padrão que ela apresenta de aterosclerose, que a gente já vê que tem um padrão com um AVC anterior, um AVC que foi um AVC sem sequela, que nos fala de um acidente isquêmico, né, transitório, eu acredito, ainda apostaria minhas fichas numa doença coronária e de parede anterior. Eu acho que é interessante que a gente abra o diagnóstico diferencial, considerando que a aterosclerose e mesmo uma catástrofe vascular, elas estão associadas não raramente com fatores de risco que são imbrincados. Mas todos, consensualmente, entre os clínicos, entendem que o eletro seria uma coisa interessante. Então, eu vou pedir à doutora Sheila que nos ajude na interpretação do eletro que será apresentado a seguir por Gilberto. Bom, um eletro em ritmo sinusal, né, onde a gente tem a presença de onda P precedendo tudo. Notadamente, nós vemos um supra de SP persistente, né, na região anterior, com uma imagem em espelho na região inferior. Tem um supra de AVR, que é
uma coisa que é muito engraçada, o supra de AVR, né? Quando eu entrei na faculdade, há 30 anos atrás, não se valorizava. E hoje a gente sabe que é um indicativo de uma doença extremamente grave, de lesão proximal, multiarterial ou lesão de trombo. E é muito prevalente nesses casos. Então, um paciente que com um infarto, com supra, com uma repercussão hemodinâmica extremamente importante. Ok. Mário, se me permite, eu gostaria só de falar, eu acho que foi perfeito, mas eu acho que para o tempo de evolução da dor e a expressão eletrocardiográfica, tirando o AVR, que já mostra uma lesão alta, né? Mas, assim, a preservação do R de V3 a V6, né? Perfeito. Eu esperaria uma amputação desse R pelo tempo de evolução da dor. 2 dias, exatamente. Também concordo com o senhor, doutor Sérgio. Talvez a paciente tenha experimentado um período de instabilidade e que Exatamente. O dia que a paciente efetivamente procura, praticamente 2 dias, coincida com uma situação que tenha ocorrido uma oclusão mais acentuada. Isso mesmo, né? Além do fato de ser mulher, né? A mulher, normalmente, ela demora mais, os trabalhos demonstram que ela demora mais a procurar o serviço de emergência. Ela vai delegando as funções da casa primeiro, e daí é que ela vai para a emergência. Nesse contexto de Covid, então, ela já tinha medo, né? Já estava com medo de entrar. Então, provavelmente, ela fez um quadro de angina instável, uma placa que instabilizou, e, nesse momento, a gente está começando a ver a tempestade que está causando o resultante disso. O mais grave é que nós estamos vivendo diante de uma situação de Covid, que a gente sabe que é uma situação que pode ter componente trombótico, e já existem descrições na literatura de acometimento de árvore coronária. Eu fico pensando que essa paciente, ao procurar o hospital, muito provavelmente, talvez ela não tivesse na cabeça o pensamento de que ela tivesse tendo uma síndrome coronária aguda, e sim que a dispneia dela fosse uma manifestação do que talvez ela mais temesse. De qualquer forma, eu vou devolver a palavra a Roberto para que ele possa nos manter nesse percurso. Pronto, Mário. Notadamente, essa paciente veio à procura do hospital mais pela piora do padrão de dispneia do que a dor. A dispneia foi a que, de fato, fez com que a paciente procurasse o hospital. Ela fez um eletrocardiograma, como foi dito, foi feito dentro de 10 minutos interpretado. A interpretação de doutora Sheila foi a mesma interpretação dos colegas da emergência. O serviço de intervenção coronária percutânea muito ativo, 7 dias por semana, 24 horas, então não houve dúvida do encaminhamento dela precoce para a hemodinâmica. Essa não é a realidade, infelizmente, de muitos locais do nosso país e também aqui no Nordeste. Então, essa paciente seguiu o percurso de ter a possibilidade de ser atendida no hospital com a hemodinâmica disponível. Apesar de nós sermos sabedores de que a paciente está num hospital que tem uma estrutura 24/7, eu acho que seria interessante de que nós, uma vez que a gente tem acesso a esse eletro, eu acho que invariavelmente todos pensaram na possibilidade de um infarto com elevação do segmento ST, eu gostaria que a gente pudesse abordar um pouquinho sobre essa questão do esquema terapêutico para essa paciente. Como vocês já perceberam, foi colocado inicialmente os nossos 2 clínicos, o Dr. Sérgio e a doutora Sheila, para fazer algumas considerações, mas eu gostaria que fosse discutido um pouco além desse cenário. Ou seja, se eventualmente essa disponibilidade de serviço 24/7 não fosse possível, qual seria a lógica de encaminhamento? Eu vou passar a palavra a eles, mas se qualquer um dos participantes do Heart Team quiser usar da palavra, entenda que está livre também. Doutora Sheila. Desculpe, eu não entendi a colocação. Dá para repetir? O nosso pensamento é o seguinte... Falhou no meu áudio, no cortou. Pensarão de encaminhar para a realização de um cateterismo.
como estratégia de reperfusão. A gente sabe que essa é uma realidade relativamente pouco frequente no nosso Brasil como um todo. Eu gostaria que vocês discutissem a estratégia em função dos tempos apresentados por essa paciente e como a gente funcionaria num serviço 24/7, não, a gente vai mandar mesmo. Ou se nós não tivéssemos essa disponibilidade, qual seria a lógica de encaminhamento e qual esquema terapêutico que essa paciente inicialmente teria acesso? Então, doutor Mário, isso é uma realidade extremamente comum no meu estado, em Sergipe, né? Tanto que a gente trabalha com o treinamento e reconhecimento do infarto com supra dentro das unidades regionais, para que nós possamos iniciar o uso de trombolítico nesses pacientes de uma maneira mais precoce. O meu estado, apesar de ser o menor da federação, eu tenho ainda unidades municipais que ficam a 3h30 da capital e eu tenho apenas um centro hemodinâmico. Então, isso condiz com a realidade de muito do nosso país. Se esse paciente não tem a benéfice de poder ser atendido por um serviço intervencionista, há de se fazer o trombolítico nesse momento para tentar abrir essa artéria, tirar essa paciente do choque e fazer esse cateterismo e possível angioplastia nas próximas 48 horas no máximo. E a gente sabe que com o tenecteplase nós temos uma condição de fazer isso, uma abordagem extremamente segura com o paciente, desde que seja feito o checklist de exclusão das contraindicações que estão presentes, inclusive na bula da medicação. É uma medicação de fácil acesso, você faz de maneira muito clara, não tem por que a gente tem medo de fazer trombólise se a gente não tem uma expertise da hemodinâmica disponível. Mas o que nós não podemos esperar é que essa paciente evolua para a refratariedade do choque. Isso é que a gente não pode permitir, de maneira nenhuma. Mário, eu acho que... Sim. Posso falar? Pode. Bom, eu acho que a gente, na verdade, assim, essa dificuldade expressa por Sheila, eu acho que é do país inteiro. Mas pensando em estratégia, se você não está no hospital que tenha hemodinâmica, a primeira opção seria realmente trombolítico. Considerando, na verdade, a gente considera sempre pró-doente, né? Então, se a gente considerar que a piora, e ela vinha tendo dor intermitente, e piorou às 4 horas da manhã, e ela chegou no hospital às 11, ela tem 7 horas de evolução de dor. Então, estaria indicado perfeitamente terapia trombolítica. Caso houvesse resposta de reperfusão, partiria para a estratégia fármaco-invasiva, que seria trombolítico com reperfusão, encaminha tranquilamente para o hospital terciário para realizar a angioplastia nas próximas 24 horas, com menos estresse. Se não houvesse sinais de reperfusão, aí encaminharia de forma mais acelerada, né, de forma mais rápida, para uma angioplastia de resgate. Eu acho que Mário, essa seria a estratégia. Pode falar. Perfeito. Mário. Zé Carlos, a palavra está com você. Boa noite, Mário. Boa noite, colegas. Presidente Nivaldo. Antes de me manifestar, eu queria fazer uma homenagem a um colega que nos deixou durante a pandemia e teve a vida ceifada pela Covid-19, que é o pernambucano, querido amigo, profissional qualificadíssimo, José Breno de Souza Filho. Então, a nossa homenagem póstuma a essa figura que foi muito querida, um fraternal amigo. Mário, esse caso, eu acho que prioritariamente ele deveria ser tratado por intervenção coronária percutânea primária, por justamente estar apresentando sinais de choque cardiogênico. Os resultados da angioplastia primária são superiores ao trombolítico, só numa situação de absoluta impossibilidade de fazer uma intervenção no centro terciário. Esse paciente deveria ser tratado, no meu modo de ver, com
com fibrinolíticos. Mas penso que nessa situação que o paciente se apresenta, intervenção coronária percutânea primária seria o método preferencial de tratamento. Esse paciente, como nós observamos principalmente nos dados do exame físico, terceira bulha, pressão limítrofe, evidência de hipoperfusão tecidual, todo esse cortejo sugere que nós estamos diante de uma situação que, se não revertida, muito provavelmente evoluirá para uma situação de choque cardiogênico. Uma vez dito essas considerações, eu vou devolver a Gilberto para que consolide um pouco do arcabouço teórico em relação ao atendimento e aspectos relacionados à qualidade do atendimento no infarto e as opções terapêuticas inicialmente feitas antes do encaminhamento do paciente para a hemodinâmica. Perfeito, Mário. Então, essa paciente, ela recebeu o suporte de oxigênio, ela tinha indicação, ela, na verdade, perfazia uma saturação menor que 90% sem oferta de oxigênio, ela precisou de máscara com reservatório, então alto fluxo de oxigênio. Ela tinha contraindicação formal ao nitrato, ela estava com a pressão limítrofe, ela também não acabou não fazendo morfina. A opção de antiplaquetário para ela foi aspirina e ticagrelor, poderia ser outra opção também, a depender do cenário de reperfusão ou protocolo conforme cada instituição. Então, a opção lá foi fazer aspirina e ticagrelor 180 miligramas. Como foi bem colocado, essa paciente precisava ter uma avaliação precoce do eletro, como foi feita, eletro feito e interpretado em menos de 10 minutos, e como ela estava num centro que tinha a capacidade de intervenção coronária percutânea primária, idealmente, após o diagnóstico do infarto, o registro eletrocardiográfico com a identificação, ela deveria ter sua artéria aberta, idealmente com menos de 60 minutos, num centro capaz disso. Como o doutor Sérgio colocou, muito importante, numa estratégia de reperfusão num país extenso como o nosso e com toda a heterogeneidade que a gente sabe, a terapia fármaco-invasiva deve ser sempre lembrada como uma estratégia potencialmente indicada para muitos pacientes. Essa paciente particularmente apresentava um quadro de choque ou pré-choque e, obviamente, como o Dr. Zé Carlos Brito comentou muito bem, a intervenção coronária percutânea ela teria um melhor benefício ainda mais significativo. Essa paciente, ao fazer a coronariografia, é rotina nossa coletar o TCA quando convertemos para o procedimento de angioplastia, e ela teve essa gasometria que foi coletada e o seu resultado chegou até ao término do procedimento inicial, mas ela corroborava para um quadro de maior gravidade, com alteração perfusional, com elevação significativa de lactato, corroborando todos aqueles sinais clínicos que a gente tinha de uma apresentação de um infarto já complicado. Se você me permite, Mário, aqui eu já vou apresentar a coronariografia. A nossa via de eleição, sempre no cenário agudo, é a via radial. Foi como foi feito nessa paciente. A gente tem a possibilidade de fazer punção guiada com ultrassom sistematicamente no nosso hospital. Então, essa foi uma paciente feita por via radial. A coronária direita apresentava uma lesão grave no seu segmento distal, pré-bifurcação. Havia um esboço de circulação colateral já para a artéria descendente anterior, que vai ficar mais evidente nessa projeção abaixo. Os senhores podem ver um pouco de circulação colateral para a artéria descendente anterior e a coronária direita com lesão crítica precedendo a sua bifurcação com os ramos posteriores. O ramo VP tinha algum grau de doença que não era significativo. Na projeção oblíqua anterior direita, a gente consegue definir um enchimento da descendente anterior através ali dos ramos septais e uma ventriculografia direita, ou uma ventriculografia esquerda, perdão, que mostrava uma alteração significativa de contratilidade ventricular, anteromédio apical e inferoapical. Na coronária esquerda, a gente viu um tronco isento de doença, uma artéria circunflexa com lesão moderada no segmento médio, uma lesão num grande ramo marginal também com aspecto moderado. Na Spider, a gente pode ver aí uma oclusão proximal da descendente anterior, logo após a sua origem. Observem que a paciente se mantinha taquicárdica, como foi relatado no seu exame físico inicial. Uma projeção caudal pura reforça o que nós citamos de uma lesão aparentemente moderada na circunflexa, de uma lesão crítica, na verdade, uma oclusão aguda da descendente anterior.
Aqui, só para reforçar o aspecto da lesão moderada da coronária circunflexa. Nesse momento, a gente pode parar para definir, Mário, em relação a como abordar essa paciente do ponto de vista de estratégia de reperfusão, se abordaríamos uma lesão, a lesão ocupada pelo infarto, seguiríamos com outras alternativas de tratamento, se a gente poderia partir para a decisão de implantar algum dispositivo de assistência circulatória. Vou deixar a seu cargo aí a condução dessa definição. Eu acho que nesse momento nós temos muito interesse de ver no nosso Narratime as opiniões do Dr. Zé Carlos e doutora Sanali em relação a como eles enxergam essas lesões, aí uma visão mais qualitativa, se eles entendem que a abordagem deve ser unicamente da artéria relacionada ao infarto, lembrando que nós temos um paciente grave com hipoperfusão, pressão limítrofe, e pode ser que eventualmente existam opiniões diferentes em relação a esse tipo de condução em particular. Eu vou passar inicialmente a palavra ao Dr. Zé Carlos, que vai fazer as suas considerações, e depois a doutora Sanali. Obrigado, Mário. 50% dos doentes com infarto com supra de ST apresentam doença multiarterial. Então, essa é uma situação encontrada em 50% dos doentes. Esse doente ele está complicado com um pré-choque ou choque cardiogênico. Então, abrir a artéria responsável pelo infarto é a opção inicial, prioritária, obviamente, e o estudo Culprit-Shock, que foi publicado recentemente, que avaliou exatamente a possibilidade de você abrir apenas a artéria responsável pelo infarto e versus a revascularização completa no procedimento INDEX, mostrou que abrir a artéria responsável pelo infarto, num primeiro momento, podendo até ampliar para outras artérias posteriormente. Posteriormente, na internação INDEX. Então, eu acho que essa é a conduta mais utilizada atualmente. Abrir a artéria responsável pelo infarto, mesmo no choque cardiogênico, que, vejam, isso era uma recomendação ainda no início dessa década, até bem pouco tempo atrás, de revascularizar todas as artérias na presença de choque cardiogênico. Mas isso mudou. Isso mudou. É classe 3 se o paciente tiver se recuperado ou melhorado na abertura da artéria responsável pelo infarto. Doutora Sanali. Sanali? Por algum motivo... Eu acho que o Sanali está sem áudio. Desculpa. Agora. A gente fecha o som para não ficar fazendo barulho e esquece. Então, primeiro, obrigada pelo convite, Nivaldo, da Sociedade Norte-Nordeste. E realmente é um caso que nós, que somos hemodinamicistas e que também somos clínicos, nos deparamos com frequência e sempre assusta, porque são situações que a gente nunca sabe como é que esse paciente vai ficar em seguida, porque uma história duvidosa, né? A princípio, 2 dias de dor, depois algumas horas, né? Então, aquela dúvida. E aí, quando é que foi esse infarto? Por outro lado, um eletro que não mostra uma necrose grande em parede anterior, meio incompatível com o quadro clínico, porque a gente esperava um eletro que tivesse um QS aí de V1 a V6. E aí, nessa hora, quando tem essa discrepância, geralmente eu imagino que deve existir colateral que está mantendo aquela parede. E muitas vezes essa colateral vem de um vaso que tem lesão grave, que é o que a gente viu aí. A coronária direita que dá colateral para essa DA. Então a gente já fica, né? O gato sobe no telhado, porque o perigo realmente é enorme. E para completar ainda mais a dúvida, um ventrículo esquerdo que parece ter quase uma discinesia em parede anterior. Então, eu juntei essas situações porque isso o hemodinamicista tem que decidir na hora o que fazer, juntando todos esses pequenos detalhes, né?
A gente também vê aí uma situação que é importante lembrar, que foi a demora, obviamente, dela se dirigir ao hospital. Mas a gente também vê com frequência o paciente, independente da Covid, né, do Brasil, uma demora muito grande para os pacientes chegarem ao hospital. Por vezes porque demoram a procurar, por vezes demora o diagnóstico nas unidades básicas, etc. E muitas vezes demora o transporte. Então, às vezes, tudo dá certo, mas o transporte não aconteceu. E existem alguns protocolos já mostrando que quanto mais rápido, por exemplo, se numa ligação telefônica já se entende que aquilo é um infarto e já se toma alguma atitude, esse momento inicial, do contato inicial já faz a diferença. Teve um estudo que saiu, acho que ano passado, chama FitStream, feito na Alemanha, mostrando o benefício dessa tomada de decisão na hora do telefonema, que infelizmente a gente não tem isso aqui no Brasil. Bem, então, diante disso aí, a única certeza que a gente tem é que precisa abrir essa artéria, porque com tanta dúvida, na dúvida pro réu. Então, por exemplo, eu jamais acreditaria que esse ventrículo está parado e que tem 2 dias de infarto e por isso eu não vou fazer nada, a paciente está em choque cardiogênico, não, então não tem mais indicação de reperfundir de forma alguma, porque o eletro tem onda R. Então, eu entendo que realmente tem que fazer. Concordo com o Zé Carlos, a gente, na realidade, tem alguns estudos mostrando, alguns poucos estudos que não mostram um benefício claro e a grande maioria que mostra que não tem benefício você abrir, além de tratar a lesão culpada, tratar outro vaso que tenha lesão. Eu, particularmente, do ponto de vista de prática da minha vida como hemodinamicista, eu eu priorizo, mas algumas vezes a gente tem que abrir a outra artéria também. Nesses casos, aí é caso a caso, né? A gente não está randomizando o paciente, então você vai ter que pensar bem. Nessa situação, por enquanto, eu iria abrir a artéria culpada. E, dependendo do que acontecesse, eu seguiria. Antes da gente ter acesso ao que de fato foi feito, eu fiquei intrigado de que Dr. Vanilma, que está assistindo esse filme, ele pode ter pensamentos que possam ser um pouco diversos em relação ao que nós estamos aqui colocando. Então, eu vou escalonar alguns questionamentos. Primeiro, o que ele acha da utilização numa paciente grave diante dupla antiagregação plaquetária, numa paciente que poderia ter um potencial cirúrgico. Se esse potencial cirúrgico ele se desenhasse em algum momento, qual seria o time ideal para que esse paciente fosse abordado e qualquer outra questão que ele julgue pertinente. Eu vou pedir a Vanilma que ative o microfone. Ok. Boa noite a todos. Mais uma vez eu queria agradecer o convite da Sociedade Norte-Nordeste de Cardiologia por ter a oportunidade de estar aqui compartilhando conhecimento com colegas tão distintos. Esse tipo de paciente, do ponto de vista de antiagregação plaquetária, nós já temos o conhecimento que quando a não resolução do paciente em hemodinâmica, o primeiro passo é o suporte ventricular desse paciente. Antigamente, nós utilizávamos muito balão intraórtico, mas hoje a gente tem a disponibilidade de outros dispositivos, também de uso percutâneo, como também a possibilidade de utilizar um ECMO nesses pacientes para poder ser feito o resgate do paciente e prepará-lo para a cirurgia. Antigamente, esse tipo de paciente, eu ainda peguei a época da utilização do trombolítico e na chegada do paciente, muitas vezes tem que atuar, e o resultado, algumas vezes, era catastrófico. Não tinha um bom resultado esse tipo de paciente. Agora, estabilizado esse paciente do ponto de vista de hemodinâmica, de manutenção de pressão arterial e, no caso de um não resgate, partir para um procedimento cirúrgico, hoje nós sabemos que após 48 ou 72 horas, a gente tem o paciente estabilizado, a gente pode colocá-lo em sala de cirurgia e depois, através do repor as plaquetas desse paciente, a gente conter algum tipo de sangramento. Quando não, do ponto de vista cirúrgico, a possibilidade de levá-lo de imediato para a sala e de conter esse sangramento possível com os selantes de fibrina
e também com a reposição de plaquetas que, nesse momento, nesse cenário, estão completamente inibidas por conta da dupla interagregação que foi feita. E todos nós sabemos que a potência desses antiadesivos plaquetários são, assim, extremamente atuantes e podendo gerar uma situação de extremo difícil controle. Mas isso raramente acontece e hoje, graças a Deus, a gente tem uma possibilidade de resgate desses pacientes em hemodinâmica de quase 100% dos casos. Raramente a gente tem a necessidade de uma intervenção no paciente desse tipo. Ok, Vanilma, eu acho que foram antes e que nos fizeram pensar, e eu vou devolver para Gilberto para que Doutor Mário, eu gostaria de fazer um questionamento para os colegas hemodinamicistas. Com relação ao estudo que nós tivemos esses resultados em 2017, mas quando foi feito a análise dele um ano depois, ainda com desfechos secundários, houve, salvo engano, houve um favorecimento para a revascularização de prognóstico de revascularização completa. Isso interferiria nesse momento para a decisão? Zé Carlos. Mário, ela tem razão, a colega tem razão, a Sheila, quando diz que com o passar do tempo houve um benefício, principalmente em revascularização, nova revascularização, para aqueles que fizeram a revascularização completa no procedimento índex, no procedimento da angioplastia primária. Basicamente, foi essa a diferença. Não houve diferença na mortalidade. Então, se isso é importante, pode-se valorizar isso na decisão. Eu, com certeza, faria apenas na artéria responsável pelo infarto, aguardaria a evolução do paciente nas próximas 24 horas e faria adicionalmente intervenções nas outras artérias não culpadas, caso o paciente não melhorasse do ponto de vista hemodinâmico. Mesmo que se o senhor tivesse a ferramenta da OCT, por exemplo, se o senhor tivesse no seu centro, eu estou falando em condições ideais, né? Claro, em condições ideais. Você fala tomografia de coerência óptica? Uhum. Não, sim, nós temos, utilizamos muito, mas eu não vejo, por exemplo, uma informação adicional da tomografia de coerência óptica nesse caso especificamente. Eu enxergo lesões muito graves na coronária direita e na circunflexa. Muito provavelmente a tomografia de coerência óptica confirmaria essa avaliação angiográfica, acrescentaria talvez uma alteração na capa de fibrose das placas, colocando-as como mais vulneráveis, provavelmente, mas a decisão de fazer no mesmo momento é que é o cerne da questão. Isso. Fazer no mesmo momento, em 30 dias, significa maior mortalidade e maior terapia renal substitutiva naqueles que fizeram revascularização completa no mesmo procedimento. Então, essa é a questão. Gilberto, o que foi feito? A discussão, o intuito da discussão era exatamente esse, Mário. Nossos colegas aí opinaram, e o que a gente fez foi a recanalização da lesão culpada pelo infarto, aí já é uma guia passando a lesão, um balão de pré-dilatação. Após a recanalização, se observa uma longa lesão na descendente anterior, envolve o segmento proximal e médio. Foi feito o implante de um stent farmacológico, desde o ósseo da descendente anterior, cobrindo todo o segmento doente, com placa. Foi um stent 3,5, stent que foi pós-dilatado com balão 375, e o resultado angiográfico foi satisfatório, com fluxo time 3 e um blush miocárdico grau 3. Aí está a otimização, à esquerda com stent de pós-dilatação, e aqui o resultado ainda com a guia, e ao término do procedimento, já sem a guia,
um fluxo time 3 e um blush miocárdico grau 3. Nesse momento, a paciente teve uma melhora do perfil hemodinâmico, a pressão chegou a cerca de 120 de sistólica. Ela era uma paciente que, voltando um pouco à história clínica dela, na verdade, o uso dos medicamentos era para uma hipertensão de difícil controle. Essa paciente usava 4 classes de agentes antihipertensivos e o uso da espironolactona, na verdade, nesse caso, era exatamente por uma quarta opção de droga antihipertensiva. Ela não tinha histórico de disfunção ventricular prévia. Só reforçando o que foi dito aqui, foi feita a intervenção direcionada na artéria culpada, foi usado stent de última geração, sempre que possível fazer o acesso radial, inclusive nos quadros de choque, e a revascularização das demais lesões, como foi também já bem amplamente discutido, pode ser feita num segundo momento, quando adequado. Então, como o Dr. Zé Carlos comentou, a nossa opção nesse caso foi acompanhar a evolução clínica da paciente e, nesse caso específico, a gente observou uma melhora significativa do padrão ventilatório e hemodinâmico. A paciente, inclusive, tolerou o uso de nitrato, de vasodilatador, iniciada medidas para a disfunção ventricular, na verdade, o retorno dos medicamentos que ela já fazia uso prévio, e foi programado o tratamento das lesões residuais em 48 horas após o procedimento INDEX. Se você quiser parar por algum motivo, eu paro aqui, ou então dou seguimento à apresentação do tratamento das lesões residuais. Roberto. Eu gostaria de perguntar ao Dr. Vanilma se ele, a partir desse tratamento da lesão relacionada ao infarto, se ele entende que esse é um paciente atrativo do ponto de vista cirúrgico. Não. Esse tipo de paciente, Mário, já está muito bem. Se fosse um paciente com lesões que não fosse uma síndrome coronariana aguda, com uma lesão longa de descendente anterior, e por ser uma diabética, aí a gente iria considerar a cirurgia nesses pacientes com um syntax score até que médio para baixo. Mas, assim, um paciente desse porte aqui, com oclusão aguda de descendente anterior, já bem citado pelo Zé Carlos, é um paciente que, tratado e recanalizado a descendente anterior, o próximo passo, dentro do possível, é recanalizar, ou melhor, tratar as outras artérias na mesma internação ou programar para que isso seja feito dentro de um breve espaço de tempo. O resultado já está provado que isso aqui é bem mais eficiente. Eu vou perguntar à doutora Sanali se ela faria, qual seria a sua estratégia de tratamento, mas parece que existe uma pessoa que gostaria de fazer uma pergunta antes. Não sei, eu acho que era eu que ia falar alguma coisa também, que eu fiz um adendo aqui. Ou teria mais alguém? Não, então é você mesmo. Mesmo, né? Não, então, só aproveitando isso que o Gilberto falou do blush miocárdico, né? Isso é uma coisa que a gente na hemodinâmica sempre valoriza muito, que é o blush, não só a abertura da artéria, o fluxo time, que aí tem um fluxo time 3, mas com frequência a gente vê o fluxo time 3 e um blush 0, um blush 1, ou seja, o sangue não consegue perfundir o miocárdio. E nesse caso, felizmente, o blush foi 3, e isso, numa subanálise do Culprit Shock recente, agora, já esse ano, eles fizeram uma subanálise dos pacientes para avaliar o blush miocárdico e viram que os pacientes com blush 3 realmente evoluem muito melhor. Isso é importante a gente salientar. E vai realmente confirmar que o eletro dela não estava totalmente perdido, né? Outra coisa interessante... mas aí Gilberto ainda vai falar da avaliação das outras artérias. Era só isso mesmo. Agora, nesse momento, só isso. Sobre o blush. Mário. Tem continuidade, Roberto. Mário. Sim, ô Zé. Oi, desculpe. Eu queria só, assim, colocar que insucesso na artéria responsável pelo infarto, na presença de doença multiarterial, a cirurgia tem de ser cogitada. É classe 1. Nível de evidência B. Então, aí, Svanilma, eu acho que estaria muito bem indicada se houvesse um insucesso dessa artéria, aí o tratamento seria cirúrgico mesmo. Ok, Gilberto? Perfeito. Então, como a doutora Sanali bem salientou, o resultado da angioplastia
primária, da intervenção coronária percutânea primária dessa paciente. Foi um sucesso, com fluxo time 3 e um blush miocárdico grau 3. Nós sempre começamos, quando fazemos uma angioplastia adicional no paciente que já tem um planejamento de angioplastia adicional, com a revisão do sucesso do procedimento inicial. E os senhores veem aqui exatamente uma descendente anterior bem significativa. Observe que, como o doutor Sérgio comentou no início, às vezes a gente tem descendentes anteriores como essa, tipo 4, que contornam o ápice do ventrículo esquerdo, irrigam parte da parede inferior. Essa era uma grande descendente anterior. A gente observa um grande ramo diagonal que no primeiro cateterismo a gente não conseguia nem observá-lo completamente, um subramo dele enchendo por colateral. Aqui a gente vê a artéria circunflexa, que reforça aquela ideia de uma lesão moderada na artéria circunflexa, e uma artéria, uma estenose também, aparentemente angiograficamente moderada no ramo marginal. A coronária direita foi reestudada com já o propósito de se seguir com a angioplastia. Observe que tinha uma estenose crítica antes da bifurcação e uma lesão considerada de 50% no ramo ventricular posterior. Nossa opção foi passar 2 guias, protegendo os ramos, mas implantar o stent justa bifurcação, sem envolvimento dos ramos posteriores. Com essa estratégia, se conseguiu implantar um stent farmacológico também, um stent mais focal, e o resultado final foi considerado satisfatório, o implante de um stent farmacológico na coronária direita. Na artéria circunflexa, nós tínhamos dúvida do ponto de vista angiográfico se tratava realmente de uma lesão significativa. Eu, infelizmente, aqui tive um problema com as fotos, mas assim, o IFR, que é a nossa estratégia preferencial na avaliação funcional de lesões angiograficamente moderadas, ele foi francamente positivo. O valor do IFR para ser considerado positivo são valores abaixo de 0,89, então, iguais ou menores que 0,89. Esse paciente apresentava a lesão pré-bifurcação com importante significância funcional. Ela tinha quando a gente direcionava o IFR para o ramo marginal, 0,77, para o ramo AV, 0,82, traduzindo que a lesão mais significativa era a lesão pré-bifurcação da artéria circunflexa. Diante desse achado, nós fizemos a pré-dilatação da artéria circunflexa com balão, e, posteriormente, seguimos com o implante no stent farmacológico. Esse terceiro quadro é o resultado final do tratamento da artéria circunflexa. Foi feita a última injeção angiográfica para ver a descendente anterior, um bom resultado, como os senhores podem ver, e foi feito um IFR da artéria circunflexa pós-tratamento, mostrando a normalização do IFR. Ou seja, realmente, a artéria circunflexa tinha uma lesão significativa, que o IFR pré-tratamento era significativo e após normalizou. Eu posso parar aqui, Mário, ou você quer que eu continue em relação aos exames laboratoriais? Eu acho que essa metodologia que nós estamos utilizando, ela tem uma pressuposição de uma apresentação sintética. Eu acho que nós poderíamos, nesse momento, você continuar com a evolução e, se tiver alguma consideração de qualquer um dos membros do Heart Team, pede a palavra e fala. Pode dar sequência. Eu acho que ele não viu, não, Mário. Eu falhei um pouquinho. Falei um pouco alto. Tranquilo. Tá. Pode então, dar sequência. Tá. Qualquer pessoa que quiser solicitar a palavra, a gente faz. Mas eu entendo que nós já estamos nos aproximando de 1 hora e 10 minutos, que é mais ou menos o que nós tínhamos preconizado. Pronto, os exames laboratoriais... Eu queria fazer um comentário depois. Doutor Zé Carlos, o senhor sempre tem prioridade. Se você vai falar agora... Não, eu acho que a utilização da avaliação funcional invasiva, ou através de FFR, ou através de IFR, agrega valor na avaliação de artérias não responsáveis pelo infarto, pela redução da quantidade de stents implantados. 50%, houve uma redução de 50% no Compare Acute por conta da avaliação angiográfica. A avaliação angiográfica foi de 70%
50% não tinham isquemia e, portanto, não levaram stents. Então, essa avaliação angiográfica de artéria de lesões moderadas, e vejam que nesses estudos que trataram a artéria não responsável pelo infarto, 4 deles, inclusive o grande Complete, 4 deles tiveram avaliação angiográfica. E somente 2, o Compare Acute e o Dynamic 3, avaliaram os pacientes do ponto de vista funcional, com FFR. Então, eu acho que agrega valor, sim. Todos eles mostraram que tratar todas as artérias, a revascularização completa, ou no procedimento índex, como o Sanali falou, analisando-se caso a caso, ou na internação índex após a realização da angioplastia primária, mas o paciente saindo com todas as artérias tratadas ou até 45 dias depois, como mostrou o Complete, a evolução é melhor do que deixar o paciente apenas com a artéria responsável pelo infarto tratada. Desculpe, Mário. Nada, tranquilo. Gilberto. Pronto. Mário, essa paciente que chamava atenção, um dedímero um pouco alterado, chegou a fazer sorologia, exame para COVID, que foi negativo. O ecocardiograma mostrou uma fração de ejeção em torno de 40%, com alteração na parede anteroseptal. Esse eco foi feito entre 48 e 72 horas do infarto, né? Mostrava ainda essa alteração. Ela tem um planejamento de fazer um novo eco com cerca de 30 dias, onde eventualmente a gente pode ver até uma melhora dessa função ventricular. Aqui só reforçando a cinesia apical da parede anterior, alguns dados do eco, a fração de ejeção de 40%, ela já tinha um átrio esquerdo aumentado, como os senhores podem ver, tratava-se de uma senhora hipertensa já há bastante tempo, sem outras alterações assim de significância, uma PSAP também um pouco aumentada, como os senhores veem. Ela evoluiu logo após o primeiro dia do infarto com um episódio de FA, que foi muito limitado, foi um episódio de curta duração. Às vezes essas fibrilações atriais estão relacionadas a um fator prognóstico, o infarto é complicado, mas ela teve um retorno ao ritmo sinusal rapidamente após uma melhora da hipoxemia, chegou a fazer uso de amiodarona temporariamente, que foi suspenso brevemente. Ela não apresentou recorrência dos sintomas de dispneia, dor no peito ou arritmia e recebeu alta hospitalar no dia 28 de agosto. Teve uma curva de troponina típica e recebeu alta em uso de AS, ticagrelor, atorvastatina, enalapril, espironolactona, metoprolol, manteve a metformina e, por orientação sempre pertinente do professor Gilson Feitosa, essa paciente acabou iniciando posteriormente o Forxiga, a dapaglifosina. A estratégia de manutenção de dupla antiagregação plaquetária é algo que pode ser discutido. Em princípio, a estratégia é de se manter por pelo menos 12 meses, que é a terapia padrão. Existem ferramentas que podem ser utilizadas para individualizar isso, aumentando ou encurtando o tempo. Uma das mais utilizadas é essa, por nosso grupo, o Precise Dapt. Eu gostaria, Mário, de agradecer muito pela oportunidade, novamente, ao presidente Nivaldo, a RIT, nosso amigo que é diretor científico, pela participação minha, representando o nosso grupo, o Grupo da Hemocárdio, e lembrar a todos os colegas do nosso congresso, o 32º Congresso de Cardiologia, que vai acontecer entre 10 e 12 de outubro. Será um congresso completamente virtual e será gratuito para todos os sócios da SBC Nacional. Esperamos aqui a presença de muitos colegas de outros estados. Obrigado, Mário. Eu é que agradeço, Gilberto. Eu acho que a lembrança do Congresso de Cardiologia do Estado da Bahia é um fato importante. Talvez a gente pudesse abrir um espaço para os colegas clínicos fazerem as considerações finais, já que foi estabelecida uma terapia, houve um evento em relação à fibrilação atrial. Fico imaginando de que alguém pode ter pensado se deveria montar uma terapêutica tripla, contemplando um anticoagulante e os 2 antiplaquetários, mas eu acho que os clínicos poderiam fazer essa síntese e depois, em sequência, eu queria fazer as considerações finais e devolver a palavra ao doutor Nivaldo. Eu vou passar a palavra para o doutor Sérgio. Bom, Mário, eu acho que o caso foi muito bem conduzido, óbvio. A fibrilação arterial
No caso, eu acho que nada mais é do que a expressão da disfunção ventricular, né, que implica em prognóstico mesmo, e ela saiu com a fração de ejeção de 40%. Então, eu acho que só é a evidência Mas, normalmente, esses episódios de fibrilação atrial são restritos, como foi, e eu não cogitaria fazer uma terapia tripla. Não cogitaria fazer uma terapia tripla para esse caso. Manteria a dupla antiagregação plaquetária por 1 ano, pelo menos, né, já que foram 3 stents, né, mas não me preocuparia com a anticoagulação. Só ficaria de olho porque isso implica num prognóstico pior, né? E a própria função ventricular dela final já mostra isso, né? Doutora Sheila. Realmente, a fibrilação atrial, nesse momento, nesse cenário, um episódio único, se a gente considerar para ela a chance de sangramento, RESBLED, se a gente pensar, colocar os 2 scores, não fica tão favorável. Mas há de se acompanhar essa paciente regularmente, considerando que ela já tem um átrio de 4,6. Então, ela já tem um padrão de disfunção atrial intrínseca que já está. Hoje a gente está falando muito em disfunção atrial no contexto da fibrilação atrial e da possível utilização da anticoagulação. Mas, nesse momento, eu concordo plenamente com o professor Sérgio Montenegro que é um episódio que, por ser único, né, a gente não teria um Chagas para ela tão elevado que não fosse possível a gente considerar com a dupla antiagregação. Dá para aguardar, seguir, pelo menos de uma maneira mais próxima, né? Uma paciente muito grave ainda, né? O fato dela ter saído desse primeiro evento não significa que ela diminuiu a gravidade de maneira nenhuma, e seguir, porque ela pode sim se tornar. Hoje a gente tem que olhar toda a fibrilação como uma fibrilação permanente, né? O novo conceito, e esse conceito foi discutido agora no OESC, que a gente tem que abordar essa fibrilação, ainda que em um episódio único, como uma permanente muito próxima. Então, observar essa paciente de forma muito próxima, seguindo com Holter, ou com Looper, ou com até implante, se for o caso, para que a gente não perca, depois de um trabalho primoroso, como foi o da hemodinâmica, a gente perder para um AVC, né? Eu queria agradecer a todos. Minha tarefa foi extremamente facilitada por um heart team dessa monta, doutor Vanilma, doutora Sanali, doutor Zé Carlos Brito, doutora Sheila e doutor Sérgio, e sem esquecer a condução com maestria do doutor Gilberto. Eu quero agradecer a vocês todos e os participantes que dividiram conosco essa discussão. Foi muito interessante o caso. Eu vou passar a palavra ao doutor Nivaldo para que faça as honras da casa. Queria inicialmente agradecer pela brilhante moderação do colega Mário Rocha, pelo caso trazido de uma forma muito elegante pelo colega Gilberto, do Hospital Santa Isabel, aqui em Salvador. Dizer a minha gratidão pelos hemodinamicistas, colega Sanali, colega Zé Carlos Brito, meu grande conselheiro, meu grande amigo, e também para os meus amigos de Pernambuco e Sergipe, a Sheila e o Sérgio, pelo carinho de estarmos juntos aqui discutindo uma sessão de caso clínico. Algo novo que a gente trouxe para o Norte e Nordeste, já estamos acostumados aqui na Bahia, mas essa é uma novidade pelos webinários do Norte e Nordeste. Teremos mais uma sessão, cujo tema será insuficiência cardíaca no dia 25 de setembro, e no final de outubro teremos mais um caso clínico para enriquecer essa discussão, para interagirmos mais e para trazermos essa discussão à mesa com o time de cirurgiões, de cardiologistas intervencionistas, de cardiologistas clínicos. Muito obrigado. Tem uma pergunta do professor Gilson Feitosa no chat. Acabou até no chat, parece que foi alguma coisa sobre inibidores de CGLT2. Né? Qual o momento de introduzir o inibidor do CGLT2? Isso, aí parece que já foi introduzido no caso no final, né? E aí, basicamente, paciente com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, e os estudos da APA Heart Failure, o estudo Imperial Reduced, que foram recentemente apresentados no ESC, corroboram essa indicação. Pacientes com glicemias elevadas, em torno de 200, então eu me adiantei em virtude do horário, eu acabei participando aqui dessa discussão e trazendo à tona a resposta ao querido professor.
Pessoal, Gilberto já tinha respondido que foi indicação dele, né? Então, dele, do professor Gilson. Nesse caso, a gente apresentou na sessão há uns 15 dias e ele, olha, tem que botar. Aí a gente... Perfeito, como sempre, né? Doutor Gilson é sempre um mestre. Agradecer muito aos mestres, vocês são grandes mestres, vocês representam a cardiologia do Norte-Nordeste e eu estou muito feliz com o resultado dessa sessão. Eu queria agradecer também a minha diretoria, em especial, a RIT, meu diretor científico, e toda a minha diretoria por apoio em relação a esses eventos, e em especial o Laboratório Baia, que nos ajudou a fazer essa sessão. Uma boa noite, meus queridos amigos do Norte-Nordeste do país, e até a próxima. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. É um prazer. Boa Obrigado. noite. Tchau, boa noite. Tchau. Música